pessoal, bem-vindos ao podcast da Rafos Press, né, o nosso Biblioteca Submersa. E hoje, pelo título, né, vocês percebem, vamos tratar de um tema relacionado às ilusões da modernidade. É um tema que a gente é meio recorrente neste canal. Porque o que acontece? A modernidade, ela, digamos assim, pós-revolução industrial, prometeu muitas coisas. Não é? Uma das percepções, né, era, por exemplo, de uma autonomia individual bastante ampla, né? Você teria autonomia, o indivíduo, né, ganhador aí de liberdades desde o iluminismo, né, liberdades relacionadas ao seu fazer individual, culto, comportamento e tal. Ele chegaria a um determinado momento que ele se tornaria quase que autônomo da própria sociedade. É uma doutrina bizarra, né, que no Brasil ganhou força com as teorias bizarras e absurdas dos anarcocapitalistas, né, que de anarquista não tem nada. Na verdade, eles são aparentemente neomedievalistas, né, defendem um tipo de idade média, de barbárie medieval renovado, uma espécie de regime descrito por um autor que eu já comentei aqui, a obra, que é justamente os irmãos Strugatsky, no livro É Difícil Ser Deus. Mas, pois bem, essa individualidade desintegrante, né, ela foi vista já como tóxica e absurda já nos seus primeiros momentos. Por outro lado, o tipo de organização social das sociedades liberais, digamos assim, europeias ou norte-americanas, que moldaram o século XIX, o século XX, até mesmo o século XXI, também não oferecia grandes atrativos, não é? Então surgiu na modernidade uma busca por novas organizações sociais e evidentemente essa busca cobriu, estamos falando do século XX, né, cobriu um amplo espectro ideológico que ia da extrema direita à extrema esquerda. Era uma busca que, ao mesmo tempo que tentava novos implementos sociais, calcados ou não em ideais militares, ou em ideais de organização social do estilo bucólico, né, ar livre, como é um movimento importantíssimo, foi o escotismo, né, também buscou, no passado, organizações sociais do passado que tinham uma outra possibilidade. Desde o romantismo, por exemplo, digamos assim, a ordem dos jesuítas passou a ser vista com, não digo bem admiração, né? A ordem dos jesuítas no século XVIII, ou XVII, XVIII, era esse saco de pancada da Europa, né? Era, junto com os maçons e os judeus, eles estavam ali prestes a serem expulsos dos países onde eles se, digamos assim, se organizavam e se introduziam. Mas eles foram vistos com um imenso fascínio desde a época do romantismo, né? Um romântico como Novalis, ele faz um elogio dos jesuítas, né? Outra ordem, as ordens secretas, como a própria maçonaria, algumas ordens monásticas, além dos próprios jesuítas, mais antigas, os grupos, não é, ou seitas pagãs do passado, que tinham uma organização mais secreta, com ritos de iniciação, né? O grupo dos são os assassinos, né, do Velho na Montanha, uma famosa, digamos assim, não sei até que ponto é um conto real, não é uma espécie de caos, que são aqueles assassinos, ou grupo de assassinos organizados em torno do vício ou do uso do haxixe, né? Aí o nome hashishins, né? Enfim, todos esses grupos foram revalorizados desde o romantismo. Baudelaire, Balzac, Novalis, como eu falei. E isso foi se afiando conforme, digamos assim, as organizações sociais se estiolavam, partidos, sindicatos, e novas organizações sociais ressurgiam, não é? Como eu falei, num amplo espectro de direita e esquerda, da extrema direita à extrema esquerda, buscando
essa, digamos assim, essa luta contra uma atomização social, ou em prol de uma atomização ainda maior, como é o caso dos fascistas, ou em prol de um novo tipo de percepção da comunidade humana. Eu vou escrever ainda muito sobre isso. Existe, por exemplo, a seita Acefale, né, montada pelo Bettel, que é um filósofo de esquerda, enfim, né, filósofo antifascista, mas que era uma espécie de organização pagã sem Deus, né, muito, muito instigante a visão que eles tinham. Pretendo trabalhar em breve com isso, mas hoje especificamente vou falar do Kibokift. Na verdade, o Kibokift reconstruído ficcionalmente nas concertinas da Monte Abraxas, especialmente em dois títulos: The Place of Remaking, do Benjamin Tweddle, e Black Fox, do Douglas Thompson. São duas concertinas, então são contos relativamente curtos, apresentando essa organização que eu mencionei, Kibokift, dentro de releituras, não é, muito específicas. Antes de falar das concertinas, é importante falar do que foi o Kibokift. Kibokift foi um movimento criado por um sujeito chamado John Hargreaves, na Inglaterra, que foi uma espécie de cisão do movimento escotista, do escotismo, do Baden-Powell. O escotismo estava se tornando cada vez mais militarizado, por razões evidentes, a partir da Primeira Guerra Mundial, e patriótico, enquanto que o John Hargreaves não tinha muita, digamos assim, vontade de participar disso. Não era um cara muito patriótico, muito menos militarista, e ele então montou o seu próprio... Ele foi expulso, né, do movimento escotista, do Baden-Powell, e ele montou o seu próprio movimento, que é o Kibokift, que seria um movimento que buscaria raízes pagãs para, digamos assim, reestruturar a mente da juventude a partir de, enfim, de uma parte é o escotismo puro, né, exercício ao ar livre, esse tipo de coisa, uma reconexão com a natureza, né, tendo em vista que a maioria morava aí em grandes cidades da Inglaterra, mas, enfim, em busca de uma reconexão com a natureza, etc. O que é interessante no Kibokift é que eles faziam isso com uma... Existe uma teatralidade, né? Por exemplo, o Hargreaves, que era o chefe, ele era o White Fox, né? A raposa branca. Então, cada um deles assumia uma espécie de persona animalesca, e aí eles criavam uma teatralidade ritualística muito singular, muito curiosa, e que era, digamos assim, estruturada com elementos estéticos extremamente sofisticados, no melhor estilo Bauhaus, futurismo italiano, cubo-futurismo russo, vorticismo, né, que é a versão inglesa. Então eles violavam aquele tradicionalismo usual desses movimentos de juventude e de pioneiros relacionados ao escotismo, que em geral tem uma visão estética tosquíssima, né? Eles não, o Hargreaves introduziu uma visão estética muito sofisticada no movimento, e isso é uma das suas marcas, né? Os elementos estéticos, que inclusive são aproveitados nos dois concertinas, né? Nas duas concertinas da Monte Abraxas, é o que torna esse movimento único. Por outro lado, ele não foi muito bem compreendido, embora ele na época tivesse apoio de o H.G. Wells, né? Porque de fato o Hargreaves tinha ideias muito parecidas com as do Wells. O movimento não foi compreendido e acabou sendo confundido com outros movimentos fascistas, né? Algo que não aconteceu tanto com a Acefale, porque a Acefale foi muito mais secreto. Os documentos chegaram à luz aí 10, 15, 20 anos atrás, com a morte dos mais jovens membros do grupo. Então passou um pouco aquela onda, digamos assim, da época, né? A gente pode dizer assim, de cancelamento, que aconteceu logo depois da Segunda Guerra, com movimentos que tinham essa visada neopagã e tudo mais, como é o Kibokift, que acabou cancelado, não é? Por conta de, enfim, né? Evidentemente esses movimentos abraçavam a contradição do próprio título, né? Essa barbárie civilizada. Mas não quer dizer que eles fossem necessariamente todos, né, fascistas, e isso acabou prejudicando muito esse movimento, né? Ele acabou sendo, enfim,
relegado a um segundo plano, e ele foi redescoberto por colecionadores e outros admiradores da virada do século, né, da era vitoriana e eduardiana. E aí os elementos, né, os livros, estudos, quando são publicados, são vendidos a preço de ouro e esgotam em minutos, né? Então, assim, tem alguns livros de estudos, né, ou de apresentação de catálogo, né, do material gráfico impressionante produzido pelo Kibo Kift, que estão esgotados e custam na base dos $600, 600 euros, né? Enfim. As concertinas da Monte Abraxas tiveram como proposta, como eu disse, resgatar esse movimento. As concertinas da Monte Abraxas são um capítulo à parte. A Rafus também produz concertinas, mas as concertinas da Rafus se relacionam mais com uma noção de panfletos, né? É uma outra pegada. As concertinas da Monte Abraxas, elas são labirínticas, né? Elas têm uma ideia de reconstrução do livro a partir de um outro tipo de elemento, de desdobramento, né? Essa ideia de desdobramento, que é muito bem feita. Isso permite também a utilização de elementos gráficos, quase no que na Rafus Press, o tipo de impressão que nós utilizamos não torna isso inviável, né? Então, como eu disse, são duas concertinas, eles lançaram já várias, né? São 15 no total, eu tenho 4. E essas duas tratam especificamente do Kibo Kift, né? As outras duas que eu tenho, especialmente a do Watt, que é Their 13 Works in Witchcraft, trata aparentemente também, mas é muito abstrato, então não vou falar muito dela aqui. Do que é então a Black Fox, Douglas Thompson, e A Place of a Remaking, do Tweddle, The Place of a Remaking. São histórias ambientadas em parte no universo, né, do Kibo Kift, especialmente o Black Fox, que é uma narrativa surrealista a respeito desse animal fantástico, que seria uma raposa negra, né, uma raposa preta, em oposição à raposa branca, que era o Hargraves, e essa raposa seria uma espécie de ser mítico que cruza o caminho com o grupo Kibo Kift, que era composto, e aí vem uma análise bem crítica, de certa forma, justamente da discrepância entre os ideais e o que você realmente consegue realizar, porque diferente da Cefal, que era um grupo de pesquisadores, filósofos, escritores, sociólogos, né, literatos que se reuniam para construir uma comunidade diferente, digamos assim, uma forma de organização social como um tubo de ensaio, o Kibo Kift ele tinha um objetivo pedagógico. Então são jovens que participam, mais ou menos como o próprio escotismo. E não é, esse objetivo pedagógico seria mais ou menos jovens com essa formação estético-moral e também essa relação nova com a natureza e de uma sociedade diferenciada, mais fraterna, seria o suficiente para desarmar um ideário patriótico, nacionalista e de guerra, né? Guerreiro. Obviamente é uma visão ingênua, e isso é tratado nas duas narrativas, essa ingenuidade do Kibo Kift. Então no Black Fox é por esse encontro surrealista desses jovens que são manipulados por essa entidade que é o Black Fox, né? Porque todo mundo usava roupas, vocês vão ver, tem a capa, né, aqui na preview, na thumb, né, do YouTube. Essa era a fantasia do Hargrave, então todos usavam fantasia. Então o conto Black Fox brinca com isso, essas fantasias que você tinha que usar para participar do grupo, com nome de animal e tal, e aí esse ser mitológico digamos assim, se infiltra no grupo, né? Depois esse ser mitológico ele vai reaparecendo em outras configurações quando o grupo perde o sentido e perde, digamos assim, a sua mágica, o seu aspecto de crítica social, e se torna mais um movimento de massas que era facilmente sequestrado pelo fascismo, né? Então ele vai ter essa crítica. O Place of Remaking, que é uma narrativa menos surrealista e mais memorialística, trata do encontro de 3 ou 4 pessoas, 3 ou 4 ex-membros, acho que é 4 ex-membros do Kibo Kift, numa trilha que eles costumavam fazer. Eles se reencontram próximo dessa parte mais rural, e aí eles fazem a trilha
vão para o meio do mato, acendem lá uma fogueira e ficam conversando e relembrando. O que acontece nessa segunda narrativa do Tweddle, que é muito bonito, muito bem construído, é que o ideário Kibokift ele é atravessado exatamente pela Guerra Mundial. Então esses jovens que nos anos 20 e 30 estavam ali, alguns levando a sério, outros nem tanto, o ideário de paz e concórdia do John Hargreaves, esses jovens, alguns anos depois, eles estavam lutando numa guerra, matando os seus inimigos e vendo os seus companheiros tombarem, né? Então, o que acontece é esse contraste. E eles tentam, de certa forma, dialogando, resolver, tentar entender esse contraste. Por que não deu certo, né? Quer dizer, nem a barbárie, nem uma organização civilizada que levasse os parâmetros liberais a sério, nada pôde resistir à avalanche que foi o fascismo, né? E não foi possível desarmar essa avalanche. Então é uma questão muito séria, obviamente, a narrativa não oferece respostas definitivas, mas oferece uma percepção muito interessante, muito profunda, muito sofisticada dessa contradição, não é? O Douglas Thompson também trabalha com essa contradição num nível de elaboração mais surrealista, né? Enquanto que a trama do Tweddle trabalha com essa mesma contradição no nível memorialístico e histórico em si, né? São duas narrativas breves, mas extraordinárias, e que trazem um movimento Kibokift, de certa forma, reencarnado. Esse movimento que não tem... É como se fosse um fantasma, né? Ele existe, você encontra na Wikipedia, mas não existe livro, não existe muita referência, ele não se tornou um movimento conhecido. Ao mesmo tempo parece que ele está associado com coisas ruins, fascismo, o que não é verdade. Então a Monta Braxas trabalhou muito bem com essa espécie de aporia, né, do movimento inteiro, que é uma espécie de aporia da própria contemporaneidade, que não consegue resolver essas contradições e que acaba sendo levada às vezes numa avalanche. Mesmo as propostas contrárias que tentam desarmar essa avalanche, elas ou não são muito levadas a sério, ou são elas culpadas, né, digamos assim, de forma arbitrária, pelo mal causado por algo muito mais complexo, que é realmente as contradições do sistema econômico capitalista, que só vão ser resolvidas quando esse próprio sistema não existe mais. Então é isso, meus caros. Agradeço a todos aí pela audiência. Pretendo esse material e é um estudo sobre o Kibokift, sobre a Cefala e outras organizações que seguiam parâmetros próximos assim de grupos secretos ou seitas. Pretendo em breve, só que ligados digamos assim, a expressões artísticas da contemporaneidade. Pretendo escrever sobre isso em breve. Em breve acho que terei um ensaio sobre a Cefala publicado. Mas, enfim, e pretendo traduzir também dentro desse meu material de pesquisa, mas enfim, fica aqui a sugestão para quem conseguir achar. É dificílimo de achar essas duas. A Black Fox até que nem tanto, mas a Place of Remaking já está esgotada, bem difícil de achar esses dois materiais, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima.